A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero deixar esta aula gravada. É a última aula da nossa lição, né? A raça humana, origem, queda e redenção. E a aula de número 13, a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, versículo 1 a 16. Vocês podem ler na revista de vocês ou na Bíblia. Eu não vou ler aqui não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí dá até preguiça de assistir. Amém? A introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Será, irmãos, que é possível que nós alcancemos a perfeição espiritual enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, nessa vida? Do ponto de humano, lógico que não é, né? Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Ou seja, por meio de nossas forças, nós nunca conseguiremos ser perfeito, né? Encontrar a perfeição. Mas, mediante a palavra de Deus, nós podemos alcançar sim. Porque Jesus nos garante isso. Mas em Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então, nessa lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Aí nós temos o primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos era um renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem na carne, nem no sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, Jesus estava numa reunião e esse Nicodemos, está lá descrito, né, nossa leitura bíblica, fala que Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus. Então nós vemos claramente ali, né, que Jesus está diante de Nicodemos, que estava propiciando arrependimento, ou seja, o reino de Deus estava ali com Nicodemos, né? Que lindo, né? Em pessoa, na pessoa de Cristo. Então, o arrependimento é o meio pela qual podemos ver, assim como Nicodemos, o reino de Deus, para entrarmos no reino de Deus. Então, nós precisamos ver o Rei de Deus para entrarmos no reino de Deus. Temos que crer no Rei, né? Quem é esse Rei? Jesus Cristo. Temos que crer no novo nascimento em Jesus Cristo. É Ele quem nos dá a cidadania. Por isso, é necessário nascer de novo. Para entrar no reino, nós precisamos da chave de Davi. Olha só, Jesus é essa chave. Jesus não é da descendência de Davi, então Jesus é a única chave que abre as portas do reino. A doutrina do reino, do arrependimento, do novo nascimento, da regeneração, é a força sobre as grandes tribulações. A oração do Pai Nosso é uma petição perfeita de como o reino de Deus vem até nós. Por exemplo, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Olha só, venha a nós o teu reino. Então, o novo nascimento é um poderoso acontecimento que propicia 17 bênçãos sobre a vida do crente, né? Sobre a vida do homem. Aí alguma delas é
a bênção do arrependimento, onde nós estamos no estado de pecado, né? E passamos para uma vida abundante de santidade quando cremos em Jesus Cristo, né? O único e Salvador, conforme Atos 20 e 21. A segunda bênção é o nosso novo nascimento, que vai operar substituição pelo sangue de Jesus. Ou seja, quando cremos que Jesus trocou conosco de lugar na cruz do Calvário. A terceira bênção, o homem recebe reconciliação através do ato de reunir duas partes, porque estavam separadas pelo pecado. Então, as duas partes, a primeira é Jesus, a segunda é o homem, que pelo pecado nós estávamos separados, mas agora reconciliados, né, com Cristo. A quarto, direito de estarmos nas mesmas promessas que eram destinadas a Cristo. Quais eram essas promessas? Herança da vida eterna, o novo nascimento, a única chance que o homem tem para se tornar filho de Deus. Agora, pela fé, e mediante ao novo nascimento, nós temos essa oportunidade de desfrutar todas essas bênçãos que eram destinadas para Jesus, inclusive nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. O novo nascimento é prefigurado no Antigo Testamento através do tabernáculo de Moisés, quando ele foi levantado. Isto se deu pelo seu estabelecimento. Primeiro, na arca foi colocado no lugar santíssimo e guardado em véus. Entendemos que o novo nascimento começa por dentro. Quando o Espírito de Deus habita no espírito humano, ele se torna um. Imaginemos que o nosso corpo é o átrio, a nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo. No tabernáculo de Moisés, nós tínhamos esses três espaços também. E quando Deus se apresentava pela nuvem, ele se apresentava no lugar santíssimo. E hoje, Deus se apresenta ao homem por intermédio do Espírito Santo, né, que vem ao espírito humano. Então é por isso que o crente ele não fica possesso, ele não recebe possessão, porque o Espírito de Deus ele não vai atuar no corpo, ele vai atuar no espírito humano, tornando um só. Então, a tipologia do novo nascimento, lá no Antigo Testamento, é a vinda da arca para o lugar santíssimo, e na prática é a vinda do Espírito Santo para o espírito do homem. E assim nós temos a presença de Deus no lugar santíssimo, onde os véus precisam ser rompidos para ter acesso à alma e ao corpo na regeneração. A vinda do Espírito Santo na nossa vida é a preparação para o novo mundo, né? Porque Jesus nos faz nascer de novo, né? Por que nós precisamos nascer de novo? 1 João 5 e 6. Este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue. Então, esse versículo nos ensina que Jesus tanto veio pela água como veio pelo sangue. Então, Jesus ele é 100% Deus pela água e 100% homem por causa da natureza humana, pelo sangue. Então, Jesus ele é divino e é humano. É Deus, é 100% Deus e 100% homem. Adquirir a natureza humana, como Jesus adquiriu a natureza humana? Ele adquiriu quando ele se encarnou. Aquele que nasce de Deus, nasce da água, porque a água representa a natureza divina. E assim podemos entrar no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus, né? Então nós precisamos ter esse nascimento. No Antigo Testamento, a manifestação de Deus vinha sobre Moisés, sobre os 70 anciões, sobre Josué, sobre os profetas. Então, no Antigo Testamento, Deus trabalhava através de porções. Por exemplo, tirava a porção de um e dava para o outro. No caso de Eliseu, que pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Já no Novo Testamento, Deus trabalha com a plenitude, sem medidas. No Antigo Testamento, o Espírito tomava
posse. Por exemplo, o Espírito Santo se apossou de Saul em algumas situações nas quais ele chegou até a profetizar, né? Mostrando que temporariamente ele experimentava. Está lá em 1 Samuel capítulo 6. No Novo Testamento, Jesus nos ensinou que é o nosso espírito humano o lugar de habitação do Espírito de Deus. O Espírito Santo não trabalha com possessão. Não existe possessão na alma. A alma fica livre para receber a atuação do Espírito de Deus sobre ele. O Espírito de Deus, na nova aliança, pelo sangue de Jesus, não trabalha tirando o livre-arbítrio, mas trabalha em plenitude do espírito humano. O Espírito Santo, ele é o gerente dentro do homem nascido de novo. Não é que ele tira a liberdade, mas ele gerencia. Onde o Espírito Santo com o meu espírito humano se tornam um dentro do homem interior para atuar no homem exterior. Então, quando o Espírito Santo atua no meu espírito, no seu espírito humano, então ele se torna um. E nisso ele vai gerenciar e vai ter livre acesso entre a alma e o corpo. Aí então é por isso que o Espírito Santo ele precisa de liberdade do eu, porque para que ele tenha a bondade de Deus, a mente de Deus e o sentimento de Cristo. Então, se o Espírito de Deus não tiver liberdade, então o eu que domina o homem, sempre vai prevalecer e assim nunca teremos a mente de Cristo, nem a bondade de Deus e muito menos o sentimento de Cristo. Então, somente a vontade de Deus, a mente de Deus e o sentimento de Cristo, tudo isso revela o homem interior sobre o homem exterior. E assim acontece a formação do novo homem, novo caráter, porque sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo, o homem exterior é corrompido pelo pecado. E assim continua sendo o velho homem. E assim vive uma vida depravada que não rasga o véu do coração. Vivendo uma vida depravada, ele nunca vai se conscientizar que ele precisa rasgar o coração para que Deus possa habitar, para que o Espírito Santo possa fazer morada e assim reger, gerenciar a alma e o corpo. Porque o Espírito Santo possa operar em sua alma, pois o pecado humano está no seu egocentrismo, que está na alma e comanda o seu ser. Quando o homem gosta do pecado, ele se torna uma presa fácil para Satanás. Somente Cristo e através de Cristo, o último Adão, podemos ser enxertados diretamente na natureza de Cristo e receber a seiva direto de Deus. Somente em Cristo nós podemos ser enxertados na videira verdadeira e assim nós participarmos da sua natureza divina sem a interferência do velho homem. O novo nascimento tirou a dependência dos rituais do Antigo Testamento, quando se lê a respeito da ministração do sumo sacerdote no altar na Antiga Aliança. Por isso, temos que crer no Evangelho, nas boas novas e aprender com Cristo a nascer da água e do Espírito, para podermos entrar no reino de Deus. Então, nessa lição, nós observamos a regeneração como ponto inicial que Jesus mostrou a Nicodemos para adentrar o reino de Deus, né? Então, aqui lá no subtópico do tópico 1, nascido não do sangue nem da carne. O prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiancia que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer
de novo, o homem experimenta o novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Está lá em Romanos 8,16. Aí, nascidos de Deus, nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João 1:12. Isso implica a aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Aí tem os nascidos da água. Eu não vou ler, vocês podem acompanhar na revista, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Aí perde até a graça. Aí nós temos a justificação do novo homem, né? Aí nós temos a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação. O novo homem é justo. E o tópico 3, a santificação do novo homem. Aí eu vou só dar uma palavra aqui, juntando a santificação como posicionamento, a santificação como processo, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Senão vai ficar muito longo. Então, no novo nascimento, a regeneração prepara o homem para a vida eterna. Jesus declarou, é necessário nascer de novo. O novo nascimento é o requisito necessário para a nova criação dentro do reino de Deus. O nascimento natural é diferente do nascimento espiritual, né? Porque o nascimento natural, ele vem da carne, vem do varão, vem da varoa, ou seja, do homem, da mulher, né? Então é totalmente do nascimento de Cristo. Porque o nascimento natural, ele vem da fecundação. Olha que coisa interessante. Onde só um espermatozoide vai encontrar o óvulo. Ou seja, no momento da intimidade lá, que o homem libera vários espermatozoides, mas só um vai conseguir alcançar o seu objetivo. Todos os outros irão morrer, né? Ficarão perdidos e morrerão. Então, no novo nascimento, também só um consegue ser salvo e os demais se perdem, morrem, né? Eternamente. Existe um só caminho que nos leva para a vida eterna. Quando Deus criou a terra, ele disse, haja luz, lá em Gênesis, para vir a terra e depois Adão. Adão, ele teve uma esposa. E a Eva, também ela precisou do haja luz quando foi ter o seu filho. Todos nós saímos do haja luz, certo? Todos nós saímos do haja luz. Nicodemos achava que para nascer de novo, ele precisava voltar ao ventre da sua mãe. E Jesus diz que não é bem assim. Jesus, Nicodemo, ele diz assim, como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai e diz, na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus, né? Nós estamos na terra esperando haja luz, ou seja, nós estamos sobre a terra. Paulo diz que a criatura, que é a terra, ela geme com dores de parto, né? Então, todo dia nasce gente. Como é isto? Quando morre. A terra, ela vai expulsando os filhos de Deus. E esses filhos de Deus, quando eles morrem aqui na terra, eles nascem no céu na eternidade. E esse é o haja luz. É nessa grande placenta, e nessa grande placenta, muitos partem sem Deus e muitos nascem, né, para perto de Deus e outros para longe de Deus. Por isso é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento tem um novo registro, ele tem um novo nome, ele tem uma nova morada. Caso contrário, não teria sentido aqui na terra. Glória a Deus, né? Não teria sentido nenhum nós vivemos aqui na terra, pregarmos o evangelho de Jesus, se não tivesse um haja luz para nós, se não tivéssemos um novo registro, se não formos receber um novo nome, se não formos ter uma nova morada, se não formos fazer parte de uma nova sociedade, não teria sentido algum, né, vivermos aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que ele pensou em tudo. Oh, glória a Deus. Então, é necessário nascer de novo. Jesus Cristo, ele tem uma nova
cidadania celestial. E assim também ele nos concedeu pelo seu sangue uma nova cidadania. Salmo 87, versículo 2 a 6. O Antigo Testamento fala de tipos. Por exemplo, a circuncisão. Quando Paulo fala do novo nascimento, ele usa uma tipologia do Antigo Testamento para o novo, falando da circuncisão, né? Sobre sermos feitos filho de Deus do coração, né? Samuel fala que o Espírito de Deus se apoderará de Saul e ele será mudado. O novo nascimento, ele proporciona mudança, uma nova vida, uma nova geração, uma nova terra e um novo céu. Então é isso que nós precisamos, nascer de novo. O homem precisa nascer de novo para que ele venha receber uma nova identidade, para que ele venha receber uma nova cidadania, para que o haja luz leve ele para perto de Deus e não para longe, né? Que Deus seja louvado. Aí na conclusão nós temos: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que devemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Assim nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmão, vale a pena. Vale a pena nós termos passado por esse novo nascimento. Nós cremos no Evangelho de Jesus. Nós passarmos pela porta que é Jesus, para que nós possamos chegar na nova cidade, na nova Jerusalém. E nesses dias difíceis que o mundo inteiro está passando, nada melhor do que nos apegarmos ao Senhor Jesus, que nos mantermos firmes na sua palavra, para que no momento que a terra venha nos expulsar, chegar o haja luz para cada um de nós possamos partir para perto do Senhor Jesus. E assim estarmos com Ele. E assim a sua promessa se cumprir na vida de cada um de nós, para que sejamos semelhantes a Ele. E para que possamos reinar com Ele. Porque isso é uma promessa que o Senhor nos fez. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. É uma mini aula, só para não ficarmos sem nada. Que Deus abençoe, que o próximo trimestre está recheado de lições maravilhosas. E que nós possamos estar juntos, né? Que Deus abençoe para que tudo isso já tenha passado, né? Toda essa epidemia já tenha passado. E que nós possamos cantar o hino da vitória e agradecer a Deus por ela ter passado por nós e nós não termos passado por ela, né? Vocês entenderam o linguajar, mas que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.